Fala aí, galera, é um prazer imenso estar falando com você. Meu nome é Leonardo Favarin. Vamos trabalhar aqui com a matéria que eu mais amo, depois do constitucional, é claro, que é direito do consumidor, né? O direito do consumidor, ele tem uma regra bem interessante, é um campo do direito privado que regulamenta a relação de consumo, tá? Então aqui a gente estuda a Lei 8078, ela é de 11 de setembro de 1990, né? Ela veio exatamente por uma obrigação constitucional, tá? Uma obrigação da Constituição Federal lá no artigo 5º, inciso 32 da Constituição, né? Porque, na verdade, a gente tem um Código de Defesa do Consumidor, né? Então, obviamente, a Constituição ela pediu para ser criada uma lei que pudesse buscar a defesa do consumidor. Na verdade, ampliar o seu direito frente à relação comercial, tá? E o ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 48, que é o final da Constituição, depois do corpo permanente, ele falou que o Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição, elaborará o Código de Defesa do Consumidor. Então, o que aconteceu, galera? O Congresso Nacional, ele, depois de 120 dias, ele começou a elaborar. Só que só foi criado mesmo o Código de Defesa do Consumidor em 1990, 2 anos depois, tá? Mas foi criado, perfeito? Então, o que vamos botar aqui de conceito do campo do direito do consumidor? Primeiro, direito do consumidor, bota aí, ó, direito do consumidor. Galera, a gente tem o direito administrativo, direito penal, direito do trabalho, né? E cada um na sua matéria, em cada um na sua especificação, perfeito? Então você vai falar que o direito do consumidor, ele regula as relações de consumo. Perfeito? Tem gente que até ainda poderia ampliar mais esse conceito, né? Falando que o direito do consumidor é o campo do direito privado, né? Que busca instituir e regulamentar e criar direitos básicos ao consumidor, tá? Proteger a sua saúde, o seu interesse, a sua qualidade de vida, tá? Respeitando a sua dignidade, vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Então, primeiro, o Código de Defesa do Consumidor, ele vem buscar a defesa do consumidor na relação de consumo. Por quê, gente? Porque a gente sabe que o consumidor é o elo mais fraco da relação. Ele sofre tanto uma vulnerabilidade técnica e também uma vulnerabilidade econômica, né? Quem nunca passou por uma situação de... como é que mexe nesse interruptor, né? Quem nunca... Às vezes, numa coisa tão simples, a gente ficou assim, caramba, como é que eu faço, né, para utilizar esse produto? Isso você vê de cara uma vulnerabilidade técnica. Então, a gente tem que ligar, procurar para a empresa, né, falar, correr atrás... E aí, para a empresa poder, né? Faz assim, faz assado, né? Às vezes a gente liga, a minha net, o meu serviço tá ruim, né? Aí o que fala? Desliga e liga a caixinha. Aí você desliga e liga. E voltou. Pô, era só fazer isso, né? Mas a gente, às vezes, fica numa situação de... O que a gente faz? Né? Então, é claro que muitas das vezes desligar e ligar a caixinha não funciona em nada, né? Mas... às vezes é o primeiro procedimento. Então a gente tem a vulnerabilidade técnica, a vulnerabilidade econômica também, né? Então o que sofre o consumidor nessa relação de consumo? E o que é relação de consumo? Essa é a pergunta
que vale 1 milhão na tua prova, né? Porque o direito do consumidor, ele regula a relação de consumo. Então, o que é uma relação de consumo? Primeiro, a relação de consumo tem que ter, de um lado, um consumidor e do outro, fornecedor. Isso está previsto, obviamente, no artigo 2º. Consumidor, né, é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, ó, o que é consumidor? Bota aí, ó, qualquer pessoa, ó, consumidor, artigo 2º, né? Artigo 2º, qualquer pessoa. E aí você vê, ó, qualquer pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Qualquer pessoa que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário. Gente, eu vou pegar mais uma folhinha aqui, né? E eu vou usar aqui, ó, bota aí, consumidor. Artigo 2º. Tem que fazer assim. Por quê? Porque aqui é o grande ponto teórico do direito do consumidor, né? Então, ó, artigo 2º, toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, o que a gente está observando aqui? Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Consumidor é o destinatário final. Beleza. Só que olha aqui, destinatário final. Consumidor tem que ser um destinatário final. Na relação de consumo, ele está comprando um notebook para ele utilizar em casa, não é? Então, se ele comprou um carro, ele teve uma relação de consumo de um produto? Sim. Com um fornecedor de um outro lado, não é? Beleza, tá aqui, ó. Consumidor de um lado, fornecedor do outro. Produto ou serviço. Vamos falar o que é fornecedor, mas para pensar. Ele comprou um carro, ele está usando o carro, está saindo para passear, Arraial do Cabo, viajou o Brasil inteiro, passou no concurso, Banco do Brasil, sei lá, Caixa Econômica, e aí ele está curtindo a vida. Beleza, está tirando férias. Ele está usando o carro como destinatário final? Tá. Mas se ele compra um carro para ser taxista, ele não tá utilizando o carro como destinatário final. Ele está utilizando o carro para uma nova relação de consumo. Não é? O cara que vai, assim, embora não aplique o Código de Defesa do Consumidor fora do Brasil, né? O cara que vai para o Paraguai lá e compra muamba, ele está, assim, teoricamente, não sendo o destinatário final. Ele está comprando aquilo para revenda, não é? Aí pode ser a pessoa que compra aqui, vai ali na Uruguaiana, vai ali lá em São Paulo, né, na 31 de março, né, um negócio assim. Aí vai lá, compra lá as bolsas, tal, não sei o que, da Tommy, da Michael Kors, da um Ray-Ban, né, aquela coisa toda, vai e ele revende. Então ele não é destinatário final, então ele não está tendo uma relação de consumo, não é? E aí, por isso, acabou brigando uma jurisprudência, até para entrar em que ponto a gente tem. E aí vieram
correntes, né? Obviamente, a gente começou a observar e falar assim, ó, primeira corrente, que é a corrente finalista. Conceito estrito. Consumidor é aquele que utiliza produto para sua exclusiva necessidade. Não entra compra para outros meios produtivos, tá? Por exemplo, o cara que compra adubo, né? Ele vai comprar adubo para quê? Para fazer o plantio, né? E vai adubar a terra e, obviamente, para o agronegócio, por exemplo, né? Vai fazer a plantação dele. Então, ele está comprando ali não como destinatário final, não é? Então, para essa corrente, seria excluída essas pessoas. Na segunda corrente, que é a corrente maximalista, é o conceito mais amplo. O consumidor é todo aquele que retira o produto ou serviço do mercado. Então, se eu estou comprando ali, independente se eu vou utilizar para um novo produto ou serviço, para qualquer outra coisa, eu sou consumidor. E aí, nessas correntes, tivemos que fazer um equilíbrio, né? Então, nessas correntes, nessas duas correntes, foi aplicado exatamente um conceito mitigado de que é consumidor, tá? Então, para a prova, a gente tem um conceito de consumidor, tanto aqueles que compram produto e serviço como destinatário final, quanto aqueles que compram produto ou serviço, mas esses que não são destinatários finais, eles têm que comprovar uma coisa: a sua vulnerabilidade. Então, cuidado com isso na hora da prova. Quando eu me referir nessa relação de consumo, cuidado. Essa relação de consumo é uma relação de consumo que a gente adota a teoria como regra finalista, não é? A regra é finalista, que é o conceito estrito, mas quando comprovar esse critério de vulnerabilidade, eu adoto. Por isso que a gente entende-se que o conceito adotado para o direito do consumidor, para dizer o que é consumidor, aqui, ó, volta para cá, vai lá, é a teoria, bota aí, ó, é a teoria mitigada. O que é isso, mitigada? Por quê? Porque, em regra, ele adota a teoria finalista. O que é a teoria finalista? Aqui, ó, destinatário o quê? Final. Então, é consumidor aquele que compra um produto ou serviço como destinatário final. Beleza, maravilha, entendi. Só que eu posso aplicar a teoria maximalista quando essa pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, essa pessoa comprovar a sua vulnerabilidade. Tranquilo? Quando eu comprovar sua vulnerabilidade, vamos pensar aqui. Tu imagina uma senhora que comprou uma batedeira de bolo para trabalhar em casa. Essa pessoa, para ela fazer bolo, ela é destinatário final? Não, ela está utilizando esse produto ou serviço para uma nova relação de consumo. Então, ela não é destinatário final. Pô, mas caramba, uma senhora, né, de 60 anos, você tá me falando, poxa, que mora numa casa alugada, porque não conhece nada de batedeira, é a primeira batedeira dela. Nesse caso, não há uma vulnerabilidade dela? Qual é a diferença dela para uma pessoa que comprou uma batedeira para casa normalmente? Nenhuma. Então, nesse caso, na teoria mitigada, ela entraria no conceito maximalista provando a sua vulnerabilidade. Então, ela sim seria consumidora para o Código de Defesa do Consumidor. Perfeito? Tranquilo, galera? Maravilha, então. Vamos continuar, que a gente ainda tem que falar mais de consumidor. Que agora a gente vai falar do consumidor por equiparação. Perfeito? Então, ó,
consumidor agora por equiparação, que é o artigo 2º, parágrafo único. O que é consumidor por equiparação? Em algumas provas eu já ouvi utilizar o termo bystanders, tá? Que significa dizer que é a coletividade, perfeito? Então o artigo 2º, parágrafo único fala assim: equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervido na relação de consumo. Vamos parar para pensar? Agora pensa aqui bem comigo. Por exemplo, eu comprei... Então, ó, aqui, deixa eu botar aqui o conceito, né? Primeiro, equipara-se a consumidor. Então, é chamado de consumidor por equiparação, né? Olha só, primeiro, o artigo 2º, ele fala assim, parágrafo único, equipara-se a consumidor. Não é consumidor, mas é equiparado para a lei. A coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis. A coletividade, ainda que indetermináveis. Ainda que indetermináveis, né? Que haja intervido na relação de consumo. Que haja intervido na relação de consumo. Para pensar, galera. Você passou no teu concurso. Pô, tu vai fazer o quê? Vai fazer um churrasco. Vai comprar cerveja, vai comprar carne, linguiça, asinha, pão com alho, não é? Tu vai comer isso tudo sozinho? Não. Tu vai chamar o quê? Tua família. Nesse caso, quem comprou? Você é o consumidor. Mas note-se, eles não participam da relação de consumo? Sim. Então, nesse caso, eles não são... A coletividade não é mais de uma pessoa que está participando, né? Ali, então, eles são chamados de consumidores por equiparação, que, embora não estão diretos, eles intervêm na relação de consumo. Então, nesse caso, por exemplo, o churrasqueiro, ele está intervindo na relação de consumo, não é? Então, ele está ali com você para assar o produto ou serviço, né? Então, nesse caso, ele é um consumidor por equiparação. Perfeito? Tranquilo? Porque também ele vai comer, né, gente? Óbvio. O churrasqueiro não vai comer e beber? Pô, tá maluco? Né? Então, nesse caso, é um consumidor por equiparação, né? A coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, tá? Perfeito? Tranquilo, galera? Queria também falar do artigo 17. Do artigo 17, galera, tem uma regra tratando sobre a responsabilidade de um produto, né? Defeituoso ou por um problema, obviamente, a responsabilidade de um produto defeituoso. E a gente vai trazer o conceito de que é vício e o que é defeito, tá, gente? Porque muitas vezes você escuta assim a pessoa, eu vou pegar meu celular. Ih, meu celular não tá funcionando. E aí tá com defeito. Não, ele tá com vício. Ué, mas ele tá fumando droga? Não, ele tá com vício porque ele não está atingindo a sua finalidade. Defeito é atingindo a segurança. Então, cuidado, galera. Bota aí, artigo 17. Deixa eu sair aqui, ó. Bota aqui, ó. Artigo 17 ainda tem mais uma regrinha para consumidor vítima de evento. Aí, ó. Consumidor, né? Vítima de um evento. O que é um evento? Galera, vamos entender aqui. Primeiro, olha só, vou dar um exemplo aqui claro, tá? Que é o artigo 17. Ele fala assim:
Para os efeitos dessa seção, equipara-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Então, para pensar. Teve um caso de um cara comprou um carro, né? Passou num concurso, comprou um carro novinho, zero bala, tá? Zero bala, pegou na concessionária, pegou a chave, ligou o carro, né? E sentiu o ronco do carro, saiu, normal, né? Saiu na boa, com habilitação, tudo normal, saiu. E aí, né? Tá indo, daqui a pouco ele vê que o sinal vai fechar, ele, pô, tá. E aí a senhorinha já tá atravessando, porque ele tá vindo. E com isso, quando ele pisou no freio, cadê o freio do carro, né? E aí a senhorinha, ele levantou a senhorinha, ela foi lá em cima e caiu, né? Se arrebentou toda, sorte que o carro não tava tão rápido. Mas olha que interessante. E aí quando foram ver, cadê a pastilha de freio, né? Não colocaram lá a pastilha, não colocaram óleo de freio, não tava lá conectado o negócio do freio. Você observa que a culpa é dele? Não, nenhuma. A culpa é totalmente da concessionária que vendeu o carro daquela forma. E isso é um caso de defeito. Por quê? Porque atenta contra a segurança na relação de consumo, tá? Então, cuidado, perfeito? Então, a gente tem que observar que em relação aos defeitos recorrentes ao projeto, à fabricação, à construção, à montagem, à fórmula, manipulação, apresentação, acondicionamento dos seus produtos, bem como informações insuficientes e inadequadas sobre sua utilização e riscos, respondem por defeito, tá? Então, obviamente, defeito é quando atenta contra a segurança na relação de consumo, não é? Então, aquele, você sabe, imagina, há um tempo atrás, né, já tem um tempinho, uma cerveja lá com algum produto, alguma coisa, e algumas pessoas morreram com aquela cerveja, né? Então, tu imagina, aquela pessoa ali que bebeu um gole e tal, que tava ali, todas são consumidores, tá? Mas não fui eu que comprei. Problema, bebeu, você é consumidor. Aquela senhorinha ali que o carro bateu nela, ela é consumidora, tá? Mas aí a gente observa que ela é consumidora porque ela foi vítima de um evento. Ela não é consumidora porque ela teve relação de consumo direta, tá? Então a gente tem aqui 3 casos de consumidor. Primeiro, a relação de consumo direta, toda pessoa física ou jurídica que adquire e utiliza um produto ou serviço como destinatário final. Esse é o direto. Temos o por equiparação, não é? Que é a coletividade, ainda que indetermináveis. Por exemplo, no final do ano a gente tem cartinha de Natal. Então vai entregar Papai Noel, tem a carta do correio. Você vai no correio, né? E pega uma cartinha. Aí a criança pediu um tablet. Você deu um tablet para a criança. Aí chegou lá o tablet, quando abriu o tablet, explodiu, arrancou a mão da criança. Nesse caso, ela é consumidora? É. Caramba, professor, você está fazendo só começar exemplos trash. Mas vai ter exemplos trash exatamente para te marcar, tá? Para te firmar exatamente no conceito. Perfeito? Então, essa daqui, ó, ela é consumidora por quê? Porque ela foi vítima do evento, né? Então, ela é consumidora porque ela sofreu vítima do evento. Então, tu imagina, você comprou uma nova, aí vamos lá, jogos mortais, né? Comprou uma cortadora de grama nova. Aí você tá anda lá cortando a grama, daqui a pouco a hélice saiu e foi e bateu nas costas do vizinho, rasgou as costas do vizinho. Ele é o quê? Consumidor. Por quê? Porque ele foi vítima de um evento, tá? Então, importante você frisar isso daí. Continuando, o que a gente está vendo aqui em relação de consumo? A gente tem qualquer produto ou serviço, né? Pode ser, embora não temos, assim, previsão ali o que é produto, vamos dizer assim, né? O direito do consumidor, ele não entrou no mérito de que é produto, tá? Mas ele entrou no mérito, na verdade, só no parágrafo 1º que ele fala, produto é qualquer bem móvel, imóvel, material e imaterial. Então, a gente tem as músicas do Roberto Carlos, né? São produtos imateriais. A gente tem o produto material, que aí você tem um tênis, uma roupa, não é? Qualquer bem móvel, imóvel. Aí a gente utiliza o conceito do direito civil. O que é o bem imóvel? Tudo que se prende no solo,
artificial ou naturalmente, né? Um poste é imóvel por quê? Porque ele se prendeu no solo artificialmente. A árvore é um bem imóvel, por quê? Porque ele se prendeu no solo de forma natural, né? Já um bem móvel, os animais são bens móveis. Uma vaquinha, um cavalo, um cachorrinho é um bem móvel, tá? Perfeito, galera? Tranquilo? Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito, seguritária, salvas decorrentes de relações de caráter trabalhista, tá? Então a gente primeiro aqui observou, né, esses conceitos aqui que tratam de produto e serviço. E o que é consumidor? O que é fornecedor, né? O que é fornecedor, galera? Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, os órgãos públicos, que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviço. Mas a principal característica do fornecedor, que a gente tem que lembrar da prova, tem que haver habitualidade, perfeito? Por quê, gente? Porque na relação de consumo, para ele se comprovar mesmo um fornecedor direto, tem que ter habitualidade nas suas atividades. Porque, por exemplo, você bota lá no Instagram para vender um iPhone 14 Pro Max Turbo, 459 GB de memória, né? 3 TB de espaço. E aí você bota lá R$1.000. Nesse caso, você é fornecedor, tem relação de consumo nenhuma. Por quê? Porque você só está vendendo um telefone, você está vendendo o seu telefone, o telefone que era do teu namorado, do teu ex, né? Então tu imagina, o cara que está vendendo lá a aliança porque terminou com a esposa, ele está vendendo uma aliança só, ou duas, né? No caso a dele e a dela. Então, quando ele está vendendo ali uma aliança, ele é fornecedor? Não, galera, cuidado. Para ele ser fornecedor, tem que ter a primeira regra básica, habitualidade, tá? Por isso, um particular que vende um celular meramente para outra pessoa, ele não é fornecedor. Não há de se dizer que é uma relação de consumo. Perfeito? Tranquilo? Maravilha? O poder público, obviamente, pode ser fornecedor de um produto ou serviço, né? Por exemplo, água, luz, tá? E, obviamente, no próximo bloco, nós vamos entrar na parte do que é um serviço e qual a possibilidade daquele serviço ser um serviço na relação de consumo ou um serviço do direito administrativo. Perfeito? Porque a gente sabe que a administração pública ela presta serviços e muitos deles estão amparados no direito administrativo. Não é um serviço do Código de Defesa do Consumidor. Perfeito? Então, no próximo bloco, eu vou estar falando sobre isso, tá? E a gente vai trabalhar questões, beleza? Um forte abraço aí, galera, e bons estudos.